Boa noite, meu nome é Gabriela. Eu estou aqui hoje no Centro Universitário UNA, dando continuidade ao TV UNA, ao conteúdo de História Geral Econômica. A gente vai falar um pouco a respeito do mercantilismo. O mercantilismo ele surge com o final do feudalismo, na Baixa Idade Média. Como acontece o mercantilismo? O mercantilismo ele acontece pelas comercializações, né? Mas ele vem de um poder absolutista que determina algumas regras para que tudo aconteça. Mas para que a gente entenda melhor a respeito disso, a gente precisa entender que essas comercializações elas também se deram, né, por meio das cruzadas. As cruzadas elas eram financiadas pela Igreja Católica e essas cruzadas, a intenção dela era libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Com isso, eles adquiriam as riquezas daquela nação e então comercializavam em suas nações. E o que acontece? Para que a gente entenda a respeito disso melhor, é interessante que a gente entenda quais foram os pontos, né, que o absolutismo determinou para que houvesse o mercantilismo. Então daí vem as características dele. Herbert, quais eram essas características do mercantilismo? Então a gente poderia citar aí 4 pontos como essenciais à prática mercantilista, em que o primeiro deles é o metalismo, né, que era a ideia generalizada de que o país era tão próspero e poderoso em razão direta à quantidade de metais preciosos que esse país possuía. E essa ideia foi reforçada pela Espanha, que na época atingiu quase uma hegemonia na Europa, e então se difundiu essa ideia no período. Outra forma de acumular esse tipo de riqueza era através da balança comercial favorável, né? Que era a prática de direitos e compromissos que um país tinha com o comércio exterior e que tinha a ideia básica de exportar ao máximo e importar o mínimo, né? E era praticado também políticas protecionistas, que eram essencialmente tarifárias, né? Que quando havia produtos que fossem similares aos internos, que eram produzidos internamente, havia uma pesada tributação em cima desses produtos para proteger esse mercado. Só que não bastava só esse tipo de prática, havia também um incentivo ao mercado interno, à produção do mercado interno, que era através do nacionalismo ou o chamado também de industrialismo, que na época foi o incentivo que o país dava à produção através de isenção de impostos às famílias que possuíam muitos filhos, porque seria a forma de baratear o custeio de mão de obra e o país ser mais competitivo, né? E outro ponto também que a gente pode citar aí como característica é o colonialismo. As colônias em que era de uso exclusivo das metrópoles, da forma de extração, né? Extraíam metais preciosos, feitas a práticas agrícolas, né? Para poder Subsidiar a metrópole, né? Sim, justamente. E aí fortalecer essa relação comercial, né? Para fortalecer o país mesmo com essa produção, aumentar a produção do país. Interessante também que a gente entenda a respeito um pouco de como o Everton citou agora, a respeito da balança comercial favorável, né? A gente teve a expansão marítima que favoreceu bastante isso e principalmente também o próprio pacto colonial. Para que a gente entenda um pouco também sobre a importância da expansão marítima, é interessante a gente abordar esse tema. Heitor, qual era a importância da expansão ultramarina para o mercantilismo? Então, no início da Idade Moderna, a Europa se encontrava em uma intensa crise econômica. O comércio interno estava em queda, havia escassez de metais preciosos, a produção agrícola estava em baixa e os produtos do Oriente ficavam cada vez mais caros. A solução, então, dos países europeus, né, foi buscar novos territórios colonizados e novas rotas comerciais, de modo que eles adquirissem os produtos orientais, né, de forma mais barata e lucrativa. Então, a expansão marítima então, não só tornou possível esse comércio direto, como também
forneceu muita riqueza para os países europeus através da descoberta dos novos territórios na América, né? Então esses novos territórios na América desafogaram bem a crise europeia, né? Pela exploração das colônias, e como diz o pacto colonial, etc., e da extração de metais preciosos. E um dos países que usufruíram muito, né, desse colonialismo foram Portugal e Espanha. É interessante porque, como o Heitor acabou de citar, é interessante porque o Brasil ele foi uma colônia, né, de Portugal, e a gente experimentou isso também. E como o mercantilismo ele é o precursor do capitalismo, é interessante a gente entender como o mercantilismo afetou o Brasil. Como que aconteceu? Como o Brasil foi afetado pelo mercantilismo, pelo pacto colonial? Então, né, devido na época o Brasil ele ter sido uma colônia de Portugal, ele era constantemente explorado pela metrópole e havia muita extração das riquezas do Brasil na época, como a extração de pau-brasil, a cana-de-açúcar, também teve a extração de ouro e prata por causa do metalismo, né, do acúmulo de metais preciosos que a metrópole queria, né, e também teve a inserção de escravos no Brasil, fazendo como o escravo ele era somente a mão de obra, ele não era o consumidor. Então ele enfraquecia a economia, o comércio interno do país e deixando o Brasil, né, no estado de inércia, onde não se tinha nada lucrando no interior do Brasil, somente a riqueza ia para a metrópole e deixando a população sem autonomia nenhuma para o avanço da economia brasileira da época. Entendi. Eu queria agradecer, Lucas, pela participação de você, queria agradecer pela participação do Heitor e do Everett também. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente e até a próxima.